Bom, pessoal, vamos começar aqui a nossa parte 2 do nosso módulo 1 do CCNA3, né? Dando continuidade aí aos conceitos de OSPF de área única, que a gente já teve a nossa parte 1 apresentada. Então, vamos ver agora um pouquinho da operação OSPF. Vocês vão ter aí na plataforma um vídeo para vocês verem a operação OSPF, que abordará 7 estados da operação do OSPF: estado inativo, estado de inicialização, estado bidirecional, estado X-Start, estado Exchange, estado Load, estado Full. Então, estado down significa que nenhum pacote hello foi recebido. Então, o roteador SPF está inoperante, né? O roteador vai enviar dados e é um estado que antecede a transição para o estado init. Estado init, os pacotes hello são recebidos do roteador vizinho, contendo o ID do roteador e do roteador remetente. E ele é um estado que antecede a transição para o estado bidirecional. O estado two-way ou bidirecional é o estado onde existe a comunicação bilateral entre os dois roteadores, né? Em links de multiacesso, os roteadores elegem um roteador DR e outro BDR, né? E é um estado de transição para o estado X-Start. O estado X-Start, em redes ponto a ponto, os dois roteadores decidem qual roteador iniciará a troca de pacotes DBD e decide sobre o número de sequências de pacotes DBD inicial. No estado Exchange, os roteadores trocam pacotes DBD, database, né, dados de banco de dados, e as informações adicionais do roteador que forem necessárias, né, para que se faça a transição para o estado de load, carregamento. Caso contrário, se faça a transição para o estado full. O estado de load, LSRs e LSU são usados para obter informações adicionais de rota, e essas rotas são processadas usando o algoritmo SPF falado anteriormente. É também o estado que precede a transição para o estado full. No estado full, o banco de dados de estado de link de roteador está totalmente sincronizado. Então, é importante vocês recordarem e gravarem o significado e o conceito dessas siglas, DBD, LSRs, LSUs, etc. Bom, para determinar se é um vizinho ou SPF no link, o roteador envia um pacote hello que contém seu ID de roteador para todas as interfaces habilitadas para o SPF. O pacote hello é enviado, então, para o endereço multicast PV4. Todos os roteadores OSPF reservados 224.0.0.5. Somente os roteadores OSPF V2 processarão esses pacotes. O ID de roteador OSPF é usada pelo processo OSPF para identificar exclusivamente cada roteador na área do OSPF. Um ID de roteador é um número de 32 bits formatado com o endereço IPv4 e designado para identificar exclusivamente um roteador entre pares OSPF. Quando um roteador vizinho com OSPF recebe um pacote hello com uma ID de roteador que não faz parte da sua lista de vizinhos, o roteador receptor tenta, então, estabelecer uma adjacência com o roteador de inicialização. Então, aqui, a sequência de adjacências, né, indo do estado inativo para o estado de inicialização, né, quando o OSPF V2 está habilitado na interface do roteador, o roteador R1 faz a transição de down para init, inicialização, e começa a enviar pacotes hello OSPF V2 para fora da interface em tentativa de descobrir roteadores vizinhos. Estado init. Quando o R2 recebe uma saudação do roteador R1, anteriormente desconhecido, ele adiciona o ID do roteador R1 à lista de vizinhos
e responde com um pacote hello contendo seu próprio ID de roteador. Né? Estado two-way, bidirecional. O R1 recebe a saudação do R2 e observa que a mensagem contém o ID do roteador R1 na lista de vizinhos de R2. R1 adiciona o ID do roteador R2 à lista de vizinhos sua e faz a transição para o estado bidirecional. Se R1 e R2 estiverem conectados com o link ponta a ponta, eles fazem a transição para o modo Start. Se eles estiverem conectados em rede Ethernet comum, ocorrerá a eleição de DR/DBR. Escolha do DR e BDR. A escolha do roteador DR e do BDR ocorre onde o roteador com ID de roteador mais alto ou prioridade mais alta é eleito como DR e o segundo mais alto é eleito como BDR. Após o estado bidirecional ser estabelecido, os roteadores fazem a transição para estados de sincronização de banco de dados. Isso é um processo de 3 etapas, como mostrado a seguir. Primeiro, decidir primeiro o roteador, né? O roteador com ID de roteador mais alto envia seu DBD primeiro. DBDs do Exchange, quantos forem necessários, né, para transmitir um banco de dados. O outro roteador deve reconhecer cada DBD com um pacote LSAC, Link State Acknowledgement. Enviar um LSR. Cada roteador compara as informações de DBD com LSDB local. Se o DBD tiver informações de link mais atuais, o roteador passará para o estado de carregamento. Depois de todos os SMRs serem trocados e satisfeitos, os roteadores são considerados sincronizados e em estado completo. As atualizações LSU são enviadas quando ocorrer uma alteração, né? E atualizações dessas denominadas atualizações incrementais, e a cada 30 minutos. Necessidade de um DR. Redes multiacesso podem criar 2 desafios para o OSPF em relação à inundação de LSAs, como segue. Criação de múltiplas adjacências. As redes da internet podem interconectar muitos roteadores OSPF através de um link comum. Criar adjacências com todos os roteadores levaria um número excessivo de LSAs trocado entre os roteadores da mesma rede. Inundação extensiva de LSAs. Os roteadores de estado de link inundam seus LSAs sempre que o OSPF é inicializado ou quando há uma alteração na topologia. Essa inundação pode ser excessiva. Né? Então, aí na topologia mostrada, nós temos os roteadores com as respectivas adjacências, né? Adjacência, em inglês, N possibilidades de caminho de adjacências, e o número de adjacências é dado por essa fórmula, N vezes N-1/2, onde N é o número de roteadores. Por exemplo, se eu tiver 5 roteadores igual na figura, eu vou ter 5 vezes 5 menos 1 dividido por 2, ou seja, 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10 adjacências que estão representadas aí nessas setas em roxo. No aumento dos números de roteadores em uma rede multiacesso, também aumenta o número de LSAs trocados entre os roteadores. Essa inundação de LSA afeta significativamente a operação do OSPF. Se cada roteador em uma rota, uma rede multiacesso, precisar inundar e confirmar todos os LSAs recebidos para todos os outros roteadores na mesma rede multiacesso, o tráfego da rede fica muito caótico. Então, em redes multiacesso, o SPF elege um DR para ser o ponto de coleta e distribuição de LSAs enviados e recebidos. E um BDR, né, backup, né, de DR, também é eleito em caso de falha do DR. Todos os outros roteadores se tornam drotters. Um drotter é um roteador que não é um DR nem BDR. Observação: o DR é usado somente para a disseminação de LSAs.
o roteador ainda usará o melhor roteador de próximo salto indicado na sua tabela de roteamento para fazer o encaminhamento de todos os outros pacotes. Então, aqui, o DR, Designed Router, e o Backup Designed Router, BDR. O DR é um roteador que é eleito por todos os outros roteadores da mesma rede local para representar todos os roteadores e possui em cada rede um DR e um BDR. Finalidade do DR e do BDR. Em um segmento de rede multiacesso com broadcast, muitos roteadores podem ser conectados. Se cada roteador estabelecesse adjacência completa com todos os outros roteadores e trocasse informações de link state, estado de link, com os vizinhos, haveria uma grande sobrecarga. Se houvesse 5 roteadores, seriam necessárias 10 relações de adjacência e seriam enviados 10 link states, 10 estados de link. Se houvesse 10 roteadores, seriam necessários 45 adjacências. Então, em geral, para N roteadores, N vezes N-1/2 adjacências precisam ser formadas. Finalidade do DR e do BDR. A solução para essa sobrecarga é eleger um roteador designado, ou DR, Designed Router. Todos os roteadores do segmento enviam, então, informações de estado de link para o DR. E o DR envia informações de estado de link para todos os roteadores do segmento, usando o endereço multicast 224.0.0.5 para todos os roteadores OSPF. Aqui nessa figura, a relação de adjacências numa rede multiacesso, onde o roteador da esquerda é o roteador designado, Design Router, e o BDR, Backup Design Router, ao seu lado aqui, vizinho. Então, os demais roteadores estabelecem relações com o DR e com o BDR. O que a gente aprendeu nesse módulo? Aprendemos que o Open Shortest Path First, né, primeiro caminho mais curto, aberto, é um protocolo de roteamento de estado de link, link state, que foi desenvolvido como alternativa do RIP, Protocolo de Informação de Roteamento, Routing Information Protocol, de vetor de distância. É um protocolo que usa o conceito de áreas para escalabilidade, para atingir redes maiores. Aprendemos que um link é uma interface de um roteador, é um segmento de rede que conecta dois roteadores, incluindo a rede Ethernet interna que está ligada ao roteador. Todas as informações de estado de link incluem o prefixo de rede, o comprimento do prefixo e o custo para cada roteador e interface usada em uma rede. Todos os protocolos de roteamento também usam mensagens de protocolo de roteamento para trocarem e manterem atualizadas informações de rota. Essas mensagens ajudam a construir as estruturas de dados que são processadas junto a um algoritmo de roteamento. Os roteadores que executam mensagem de troca ou SPF para transmitir informações de roteamento usam 5 tipos de pacote. Pacote hello, pacote de descrição do banco de dados, pacote de solicitação de estado de link, pacote de atualização de estado de link e o pacote de confirmação de estado de link. As mensagens OSPF são usadas para criar e manter 3 bancos de dados OSPF. O banco de dados de adjacência cria tabela de vizinhos. O banco de dados de estado de link, LSTB, Link State Database, cria tabela de topologia. E o banco de dados de encaminhamento cria tabela de roteamento. O roteador também cria uma tabela de topologia usando resultados de cálculos baseados no algoritmo Dijkstra-SPF, primeiro caminho mais curto. Esse algoritmo SPF é baseado no custo acumulado para acessar um destino. No OSPF, o custo é usado para determinar o melhor caminho para o destino. Vimos também que, para manter informações de roteamento, os roteadores OSPF concluem um processo genérico de roteamento de estado de link, de forma a alcançar um estado de convergência, que é estabelecer adjacências vizinhas com os outros roteadores,
realizar anúncios de estado de link do Exchange, criar banco de dados do estado de link e executar o algoritmo SPF, escolhendo assim a melhor rota de comunicação. Vimos também que com uma única área, o SPF, qualquer número pode ser usado para a área. A melhor prática é usar a área zero. O SPF de área única é útil para redes menores com poucos roteadores. Com o SPF de várias áreas ou multiáreas, um domínio de roteamento grande pode ser dividido em áreas menores, oferecendo suporte ao roteamento hierárquico. O roteamento ainda ocorre entre as áreas, roteamento entre áreas, enquanto muitas das operações de roteamento intensivas do processador, como recalcular o banco de dados, são mantidas em uma área. O SPF V3 é o equivalente do SPF V2 para trocar prefixos IPv6. Lembrando que o IPv6, o endereço de rede é conhecido como prefixo, e a máscara de subrede chamada de tamanho de prefixo. Vimos também que o SPF usa os seguintes pacotes link state LSPs para estabelecer e manter adjacências vizinhas e trocar atualizações de roteamento. Hello, DBD, LSR, LSU e LSAC. LSU são também usados para encaminhamento de atualizações de roteamento do SPF com mudanças de link. Os pacotes Hello são usados para descobrir vizinhos do SPF e estabelecer adjacências vizinhas, anunciar parâmetros dos quais dois roteadores devem concordar em se tornar vizinhos e eleger o roteador designado DR e o roteador designado de backup, BDR, em redes multiacesso como a internet. Os links de ponto a ponto não exigem DR ou BDR. Alguns campos importantes no pacote Hello são tipo, ID do roteador, ID da área, máscara de rede, intervalo de saudação, prioridade do roteador, intervalo inativo, DR, BDR e lista de vizinhos. Os estados pelos quais o SPF progride para alcançar convergência são do estado inativo, estado inicial, estado bidirecional, estado is-start, estado do exchange, estado de carregamento e estado completo ou full. Alguns campos importantes do pacote Hello são o ID do roteador, o ID da área, a máscara de rede, o intervalo de saudação, a prioridade do roteador, o intervalo inativo, o DR, o BDR e a lista de vizinhos. Quando o OSPF em uma interface está habilitado, o roteador deve determinar se há outro roteador vizinho com o OSPF habilitado, enviando o pacote Hello, que contém o ID do roteador, para todas as interfaces dos outros roteadores que têm o SPF habilitado. Né? Quando o roteador vizinho recebe um SPF, o vizinho com SPF recebe um pacote Hello com o ID de um roteador que não faz parte de sua lista de vizinhos, esse roteador receptor tenta estabelecer uma adjacência com o roteador de inicialização. Após o estado bidirecional, os roteadores fazem a transição para os estados de sincronização de banco de dados, que é um processo de 3 etapas. As redes podem criar 2 desafios para o SPF em relação à inundação de LSAs, criação de adjacências e várias inundações extensivas dos LSAs. E vimos também que um aumento dramático no número de roteadores também aumenta drasticamente o número de LSAs trocados entre os roteadores. Essa inundação de LSA vai afetar significativamente a operação do OSPF. Então, se cada roteador em uma rede multiacesso precisar inundar e confirmar todos os LSAs recebidos, para todos os outros roteadores na mesma rede de multiacesso, o tráfego poderá ficar caótico. Por isso que se usa a eleição de roteadores DR e BDR. Em redes multiacesso OSPF,
o SPF NEST, um DR, né? Roteador designado, Designed Router, para ser o ponto de coleta e distribuição de LSAs enviados e recebidos. E um backup DR também é eleito no caso da falha do DR. Com isso, concluímos aqui a nossa parte 2 aí do nosso módulo 1. Espero que vocês peguem agora a parte 1 e parte 2 desses vídeos aqui e utilizem como referência para vocês estudarem aí conteúdo aí da nossa plataforma. Vou interromper a gravação aqui e agradecer mais uma vez a atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Abraços. Obrigado.